Olá, meu nome é Amanda Guérios, eu sou educadora física formada e especializada. Trabalhei por 15 anos como treinadora e hoje eu sou mentora na área de emagrecimento. Durante os meus 15 anos de profissão, eu pude constatar algo que me perturbou desde o início. A maioria das pessoas que me procurava com a finalidade de emagrecimento, infelizmente, eu não podia resolver o problema da pessoa. Por quê? Porque o emagrecimento não dependia apenas do exercício. Constatei isso muito cedo e durante os 15 anos de profissão precisei lidar com esse empecilho da forma que eu podia. Entrei em uma busca incansável para poder resolver de forma segura, eficiente e dentro da lei e do meu quadrado, e foi assim que eu desenvolvi uma metodologia chamada Salus Method. Dentro dessa metodologia, um dos pilares mais importantes que tem ali, todos são importantes, mas um dos mais importantes, pois foi a minha porta de entrada para resolver o meu problema de emagrecimento, que é o jejum intermitente. Eu sou uma entusiasta e autodidata na área do jejum. Fui estudar por conta porque, infelizmente, ninguém resolveu o meu problema. Foi através do jejum intermitente que eu comecei a ter resultados no meu corpo, na minha saúde, e eu precisava ensinar isso para o mundo da forma que eu conseguia fazer. Ao longo desses anos eu venho aprimorando a minha metodologia e ensinando cada vez mais pessoas a utilizar o jejum intermitente como uma das ferramentas de emagrecimento. No vídeo de hoje, eu vou te explicar quais são os dois principais erros que as pessoas cometem na hora de aplicar o jejum intermitente, que transforma essa ferramenta em algo ineficiente e até perigoso para a saúde. Dois erros mais comuns na hora de aplicar o jejum intermitente que eu percebo nas pessoas que me procuram e as pessoas que eu trabalho. Fica nesse vídeo e já sabe, né? Dá aquela curtidinha, se inscreve no canal e manda para a pessoa que precisa assistir. Se você cometer um ou dois erros que eu vou explicar aqui, o seu jejum vai dar errado. E o que para mim é dar errado? Você não ter resultado e você prejudicar a sua saúde. Porque sim, o jejum intermitente é uma ferramenta maravilhosa e é como eu sempre digo, eu vou defender ele até o fim dos tempos. Mas você precisa saber o que está fazendo. Então vamos para o primeiro erro, o erro número um dos mais cometidos pelas pessoas que querem usar o jejum intermitente como ferramenta de emagrecimento e aprimoramento da própria saúde. Ancorar tudo em cima do jejum. O que é isso? Bom, a pessoa se olha no espelho, ela não gosta do que ela vê, ela quer emagrecer. Daí ela fala, eu vou começar a fazer jejum porque todo mundo que faz tem resultado. Sim, a maioria das pessoas que fazem direito tem. E o que acontece? A pessoa acredita que automaticamente ao aplicar o jejum ela já vai emagrecer. Mas tem um problema. Muitas pessoas que desejam aplicar o jejum, o corpo delas não está preparado para mais uma fonte de estresse. E o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas hoje estão com estresse crônico, desregulação hormonal, estão dormindo mal, estão comendo mal, não conseguem gerenciar o estresse de forma adequada, muito estímulo por parte de eletrônicos, de trabalho, vivem em grandes centros, cidade muito barulhenta, muito agitada. Então o organismo da pessoa já está estressado e ela vai lá e do nada ela resolve fazer o jejum. O que vai acontecer? Não vai ser benéfico. Se teve uma coisa que eu aprendi já no início da minha aplicação com o jejum intermitente, é que ele é uma ferramenta, mas ele precisa de outras ferramentas trabalhando junto com ele, para que ele de fato seja efetivo, principalmente na área do emagrecimento. Uma área que a gente não pode negligenciar quando deseja aplicar o jejum é o descanso. Como está o teu descanso? Como está o teu estresse? Você está gerenciando bem o seu estresse? Ou você é uma pessoa muito estressada, que dorme mal, que tem insônia?
Nesse caso, eu diria, antes de você começar a aplicar o jejum, você precisa aparar algumas arestas do teu descanso. Outro pilar que vocês precisam se atentar antes de começar a fazer o jejum. Como que está a tua alimentação? Esse pilar eu errei grandemente também. Logo que eu me empolguei com o jejum intermitente, eu não tinha uma boa alimentação. E o que para mim hoje é uma boa alimentação? Uma alimentação baseada em animais e produtos de origem animal. A minha alimentação antes era a base de carboidratos, como é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas segue as dietas normativas, a base é o carboidrato. A base da minha alimentação era carboidrato quando eu comecei a aplicar o jejum. Resumo da ópera, tudo que eu emagreci, eu engordei de novo, porque eu não estava com a alimentação ajustada. Eu tive bons resultados com o jejum e depois eu perdi de novo. Então o pilar alimentação tem que estar muito melhor se você resolver aplicar o jejum intermitente. Outro pilar que você tem que saber que ele vai trabalhar em conjunto com o jejum e ele precisa existir é o da atividade física, do treinamento, do movimento. Se você é uma pessoa estressada, come mal e sedentária, nem pensa em aplicar jejum intermitente na sua vida. Você tem que ficar com 10, 12 horas de jejum no máximo. Você não pode passar disso, porque senão o jejum não vai te trazer benefício. Se você é sedentária ou sedentário, você tem que mudar isso antes de começar a usar o jejum. Por quê? Eu tenho alguns vídeos aqui explicando. Quando você não se movimenta, não tem ação muscular, não estressa teu músculo, não tem contração, teu coração não sobe e desce nos batimentos, está sempre ali. O que vai acontecer num corpo sem movimento e ainda jejuando? Corre o risco de você perder massa muscular. O teu corpo vai ser privado de calorias, ele vai se livrar do que você tem de músculo. E isso é uma das piores efeitos colaterais de um jejum mal aplicado. O erro número 1 das pessoas que desejam aplicar o jejum é ancorar absolutamente tudo no jejum sem se preocupar com os outros pilares da saúde. Então, esse erro você não pode cometer porque agora você está sabendo. Erro número 2, e esse aqui parece muito contraintuitivo, muito mesmo. O erro número 2 das pessoas que querem aplicar o jejum e que não conseguem se beneficiar da prática no médio e longo prazo é ter medo de comer na janela alimentar. Muitas pessoas me procuram dizendo que estão aplicando o jejum e não estão emagrecendo, mesmo comendo muito pouco. Eu falo, por isso que você não emagrece. Você não pode comer pouco. Você tem que comer suficiente para manter o seu corpo nutrido, para nutrir sua musculatura, seus tecidos, para você ter vitaminas, eletrólitos, que são os minerais. Senão você entra em privação crônica e a sua tireoide vai baixar o seu metabolismo. E ninguém quer isso, ficar com o metabolismo lento. Você passa a ter mais frio, você passa a ficar cansado ou cansada, do nada. Você começa a dormir mal também. E você entra num estado também de fome perpétuo. É horrível, tá? Então, se você deseja fazer o jejum, você tem que saber que na sua janela alimentar você precisa comer de forma suficiente e não ter medo da comida. Eu, Amanda Guérios, ensino minhas alunas, alunos e meus mentorados que a melhor dieta que tem para o seu corpo é a dieta ancestral. Está no seu DNA reconhecer proteína e gordura animal, qualquer animal do mar, do ar, da terra, qualquer. Ingerir gordura boa, não estou falando de óleo vegetal refinado, não estou falando de gordura ruim, estou falando de gordura boa. Que não é só azeite de oliva, coco, abacate, oleaginosas. Gordura animal, você precisa. Então, se você quer jejuar, você não pode ter medo da comida. Você precisa comer. Então, os jejueiros comem e comem muito bem, por sinal. Eu passei a matar a minha fome de verdade, porque o meu corpo estava em estado de privação, mesmo que eu estivesse comendo um monte de porcaria, porque o teu corpo não precisa de porcaria, ele precisa de nutrientes, aminoácidos essenciais. Precisa. E eu estava me privando do que o meu corpo precisa e dando muito para ele do que ele não precisa.
Minha dica e conselho para você. Se você deseja aplicar o jejum intermitente na sua vida, você precisa migrar para uma dieta animal-based. Não é entrar na carnívora restrita, não é fazer a cetogênica, não é isso. É você a base da sua alimentação ser os animais, as proteínas e as gorduras, e o resto daí você pode incluir o que você quiser. Se você deseja saber um pouco mais sobre esse assunto, me segue nas minhas redes sociais que eu publico bastante coisa, tô sempre publicando bastante coisa, e se você deseja falar comigo, é por esses canais que você vai conseguir me contatar. Tem o meu e-mail também, que é amandaguerios@gmail.com. Espero que você tenha aproveitado o vídeo.